Vai tá gravando. Pronto? Pronto. Há quanto tempo você é vegano? 1 ano e meio. O que te fez se tornar vegano? Principalmente pela saúde. Após ver alguns documentários sobre por que as carnes, os alimentos... Sigo. Principalmente pela saúde. Depois de ver alguns documentários sobre a indústria da carne e por que o alimento de carne... Eu não consigo falar! Principalmente pela saúde e porque depois que eu vi alguns documentários sobre alimentos de origem animal, não são necessários para a nossa alimentação básica e também fazem mal à saúde, eu decidi parar. Vai tá gravando. Pronto? Para de dar risada. Eu não consigo! Como está a sua saúde? Pode falar um pouco sobre as vitaminas, proteínas, essas coisas que todo mundo tem dúvidas em relação à saúde de um vegano? Eu sou uma pessoa muito ativa e gosto muito de esportes, e por isso desde o início da saúde foi minha maior preocupação. Procurei nutricionista para me ajudar com essa questão de alimentação baseada em vegetais, e ele me orientou bastante referente a isso, com o cardápio que eu preciso, né, para repor aí as vitaminas que a carne tem. Então, desde então a minha saúde está bem melhor, não comendo carne. Até me sinto mais leve, melhor, mais ativo, por conta de não sentir o peso da carne no estômago. Por que você acha que é tão fácil para as outras pessoas comer derivados animais? Acredito que é mais costume. As pessoas já estão condicionadas a comer carne desde sempre, desde 1000 anos atrás, e por aí seguem sempre comendo a mesma coisa, sendo que a comida vegetal tem tanta variedade quanto a de carne, basta só explorar e fazer novas receitas. Então acho que é mais questão de costume mesmo. Você acredita que se as pessoas prestassem mais atenção na procedência dos alimentos, elas comeriam menos produtos de origem animal? Acredito que as pessoas buscam o mais prático. É muito mais fácil você ir lá no mercado e comprar um peito de peru, um presunto, uma mortadela e colocar no pão e comer, do que você ter um alface, uma salada, algum tipo de verdura para você colocar no meio do pão e para poder tomar um café da manhã, entendeu? Então acho que é mais questão de praticidade mesmo. E aí, com base nisso, as pessoas acabam ignorando o que é melhor, o que é pior para se alimentar. As pessoas também, quando compram esse tipo de alimento, né, presunto, queijo, esse tipo de coisa, não tem a menor ideia de como que foi feito isso daí, né, qual que é a matéria-prima para produzir isso, entendeu? Ou seja, acho que mais uma vez é uma questão de costume, desde sempre comeram, né, desde pequeno foram condicionados a comer esse tipo de coisa e acabam experimentando novas opções de alimento que são mais saudáveis, né? Talvez porque dê um pouco mais de trabalho para você fazer, né? Por exemplo, colocar só um alface no meio de um pão não vai ficar legal, você teria que temperar para ficar uma coisa melhor. E realmente fica bem melhor e bem mais saudável. Mas eu acho que é isso. Você acha que se as pessoas vissem como é feito, elas comeriam? Acho que não. Acho que não, porque é bem nojento. O que você considera ser a maior barreira de entrada de pessoas que consomem carne e seus derivados ao veganismo? Como qualquer coisa nova, né, esse tipo de alimentação também a pessoa precisa abrir a mente, né? Ou seja, né, aquilo que ela aprendeu durante a vida inteira não é realmente a verdade, né? Ela não precisa comer carne. Isso é um fato. Não vamos discutir esse tipo de coisa. Então, assim, vejo que muitas pessoas das quais eu convivo que usam como desculpa ser o ciclo natural da vida, né? Acredita que você está no topo da cadeia alimentar
e na verdade você só vai até a geladeira para pegar um bife que você acha que está mais gostoso lá. Não é bem essa a ideia. É. Você acredita que o veganismo vai substituir o carnismo como ideologia dominante algum dia? Acredito que sim, pro bem ou pro mal das pessoas que comem carne vai acontecer sim, isso é um fato, eu acredito muito nisso. Só que eu acho que isso não vai ser tão rápido quanto a gente precisa, né? Se você for olhar um relatório recente que a ONU fez, diz que em 50 anos a gente vai entrar em um colapso na vida na Terra se a gente continuar com o consumo de carne desse jeito, porque é uma forma insustentável de produção, né, de carne, ou seja, muitos animais e muitos recursos são gastos para produzir essa carne. Então vai se tornar insustentável esse tipo de alimentação. O que você diria às pessoas que acham que os veganos são chatos por tentar mostrar seus ideais? As pessoas são muito boas em criticar tudo que vê, né? Mas o ponto de você entender o que as pessoas estão falando, ninguém é bom. É muito difícil você ver uma pessoa boa ouvinte com esse tipo de qualidade, né? Então, assim, todo grande revolucionário que existiu no mundo sempre foi muito mal visto na sua época. E depois de um tempo enorme, foram reconhecidos como pessoas que tinham uma mente muito à frente do tempo em que estavam, né? Então, se você pode ver aí muitos heróis nossos, né? Por exemplo, o Gandhi, Nelson Mandela, esse tipo de coisa foram muito criticados na época pela sua visão que dizia-se radical para a época em que eles estavam, né? E agora a gente está aí, a gente sabe que foram pessoas muito boas que trouxeram um mindset totalmente diferente do que era aplicado naquela época em que eles viviam. Então eu diria para as pessoas pensar nesse sentido, nesse contexto, né? O que ele acha que daqui a alguns anos as pessoas vão pensar sobre esse assunto que está sendo tratado agora. Eu vou perguntar. Quais as perguntas você já tá cansado de ouvir como vegano? Essa é bem clássica, né? Várias, na verdade. Você ouve de todo mundo. Então, tipo assim, nossa, você só come mato. Nossa, não sei mais o que fazer pra você, porque você não come mais nada. Como assim parar de comer carne? Tá na Bíblia que pode comer carne. Vai vir almoçar aqui hoje? Nossa, não sei o que eu vou fazer pra você, você não come mais nada. Os animais vieram no mundo pra gente comer. Tá aí, né? A gente veio no mundo pra alguém comer também, né? Os tubarões, por exemplo. Nossa, mas nem peixe? Há quanto tempo você é vegana? Eu sou vegana desde 2015, tem 3 anos que eu sou vegana. Foi depois do diagnóstico de esclerose múltipla e depois do diagnóstico eu comecei a diminuir o consumo, até que chegou um momento que eu não consumia mais nada. Então, entre o começo, meio de 2015 mais ou menos, que eu me tornei vegana. O que te levou a se tornar vegana? Bom, o que me levou a me tornar vegana? Há algum tempo eu tive um diagnóstico de esclerose múltipla, né? Eu fui diagnosticada com esclerose múltipla, que é uma doença autoimune que atinge o sistema nervoso central. E durante as minhas consultas, né, a minha neurologista me aconselhou a reduzir o consumo de carne vermelha, porque a carne, ela já é um alimento de difícil absorção do organismo do ser humano. E quem tem esclerose múltipla, a absorção é ainda muito mais difícil, muito mais lenta, né? Porque a esclerose é considerada uma doença degenerativa e por conta disso o corpo ele acaba trabalhando com um pouco mais de lentidão. E esse tipo de alimento, ele acaba fazendo com que o organismo tenha que se esforçar muito mais para poder ingerir, né, absorver todo aquele alimento. Então eu fui aconselhada pela minha neurologista a reduzir a quantidade de carne das minhas refeições.
Só que conforme eu fui reduzindo, eu fui percebendo como eu me sentia muito melhor, eu me sentia muito mais leve, muito mais disposta, muito mais dinâmica. E eu perceber isso, eu comecei a reduzir cada vez mais, até que chegou um momento em que eu parei totalmente de comer carne, de consumir qualquer outro tipo de alimento de origem animal. Como está a sua saúde? Você pode nos falar um pouco sobre as vitaminas, proteínas, enfim, essas coisas que todo mundo tem dúvida em relação à saúde de um vegano? Bom, a saúde de um vegano, né? Essa é uma questão muito polêmica e que muita gente tem muitas dúvidas. Mas eu falo com muita propriedade que hoje a minha saúde ela é muito melhor em relação ao que era antes de eu me tornar vegana. Né, eu faço exames periódicos, né, trimestralmente eu faço exames de sangue e sempre o resultado é muito satisfatório, minha saúde está super ok, e também anualmente eu faço ressonância magnética, também os resultados são muito satisfatórios. Então, assim, não tem muito o que ser questionado em relação a isso. Depois que eu mudei a minha alimentação, com certeza absoluta, meus exames melhoraram muito. Por que você acha que para o restante das pessoas é tão fácil comer alimentos de origem animal? Eu acredito que, na verdade, isso é uma questão de crença, né? Aqui no Brasil, desde sempre, a gente foi doutrinado a comer carne. Se você vai no mercado, você tem vegetais na mesma proporção que você tem a carne. Só que as pessoas já foram ensinadas desde sempre que o importante ter no prato, né, no seu prato do almoço, nas suas refeições, todas as refeições, é importante ter uma carne, uma proteína, né? As pessoas acreditam que essa é a única fonte de proteína ou a melhor fonte de proteína. Então, tudo uma questão de crença. A forma como a gente foi aprendendo desde o início, desde muito pequeno e até hoje, né? E aí acaba sendo uma coisa muito mais fácil para as pessoas. Você tem muito mais opção de receita que vai alimentos de origem animal do que de origem vegetal. É uma coisa que ainda é mais acessível, mas a questão é mudar a forma como as pessoas pensam e veem essa questão, que aí com certeza vai ser muito mais fácil você consumir vegetal do que o animal. Você acredita que se as pessoas prestassem mais atenção na procedência dos alimentos, elas comeriam menos produtos de origem animal? Bom, eu acredito que sim. Para começo de conversa, a forma como se conserva a carne, ela é totalmente diferente da forma como se conserva um vegetal, né? A forma para se conservar um vegetal é de uma maneira muito mais natural, muito mais saudável, né? A carne ela é muito mais perecível e por conta disso ela precisa passar por todo um processo de conservação que no final das contas acaba não sendo tão saudável para as pessoas consumirem, né? Não que o vegetal não seja perecível, ele precisa de um processo de conservação também, mas não pelo mesmo motivo que a carne, né? E também tem a questão, né, de como os animais são criados, como eles são alimentados, e da mesma maneira todo o processo de cultivo de um vegetal. Então, todas essas questões, elas devem sim ser levadas em consideração na hora de perceber e entender a procedência de um alimento, né? E com certeza absoluta as pessoas, elas percebendo essa procedência, elas tendem a buscar mais pelo alimento natural. O que você considera ser a maior barreira de entrada das pessoas que comem carne para o veganismo? Eu acredito que seja a crença das pessoas mesmo, né? Desde muito pequeno a gente aprende que tem que comer carne porque carne é saudável, porque carne é essencial, porque a gente necessita da carne para poder se manter em pé, se manter vivo, né? Eu acho que essa questão da crença é a nossa principal barreira, porque as pessoas ainda acreditam muito nisso, né? Que a carne é o alimento principal do ser humano.
o que não é verdade, nós já sabemos bem disso. Então é um grande desafio as pessoas, fazer com que as pessoas percebam que essa crença, ela realmente é uma crença que limita é, a mudança da nossa alimentação e as melhorias na nossa alimentação e também nos nossos hábitos, né, diários em relação ao consumo de produtos e de alimentos, de qualquer coisa de origem animal. Você acredita que o veganismo um dia vai substituir o carnismo como ideologia dominante? Bom, eu acredito que sim. Vai chegar uma época em que as pessoas vão perceber que não existe a necessidade de matar um animal para se alimentar, para se vestir, para criar produtos de beleza, enfim. Eu acredito que vai chegar um momento em que vai existir sim essa conscientização. As pessoas vão perceber os benefícios de ser um vegetariano, de ser um vegano, de consumir menos coisas de origem animal. E as pessoas vão começar a perceber que não existe essa necessidade, né? Muitas crenças vão ser mudadas com o passar dos anos. E eu acredito que vai chegar um momento, sim, que não vai existir mais o carnismo. O que você gostaria de dizer às pessoas que acham que os veganos são chatos por tentarem mostrar seus ideais? Bom, primeira coisa, eu acho que cada um tem que respeitar aquilo que o outro acredita, né? E na verdade os veganos eles não tentam impor nada, a gente tenta alertar as pessoas dos benefícios de ser uma pessoa vegana, né? E de respeitar a natureza acima de tudo, respeitar o reino animal acima de tudo. É uma questão mesmo de ideologia, daquilo que a gente acredita e daquilo que a gente tenta passar para as pessoas. Eu acho que ninguém é chato por tentar mostrar o que acredita ser o correto. Vai de você saber respeitar, saber debater e saber entender o ponto de vista de cada um. Quais são as perguntas que você mais ouve sobre ser vegana? Bom, eu escuto várias coisas absurdas, assim, mas também coisas que as pessoas falam na inocência, muitas vezes, né? Porque não conhecem, ou por ignorância, ou às vezes até mesmo para zoar. Eu escuto muito: nossa, mas você nunca mais vai voltar a comer carne? Ou, mas o que você come? Você come só mato? Ou você consegue ser saudável comendo só mato? Também escuto coisas do tipo: você tá magra assim porque você não come carne. Então, umas coisas absurdas que eu tô cansada de ouvir, mas eu escuto diariamente de várias pessoas, assim, inclusive pessoas da minha família.